ouvintes da Rádio Nacional dos Povos. Aqui é Enia Barros, mestranda do mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais da Universidade Nacional de Brasília. Estamos aqui, com diversos colegas da 9ª turma deste mestrado. Hoje, iniciamos na Rádio Nacional dos Povos um novo quadro, o Farinhada Cultural, Fazer, Comer e Festejar. Hoje o cheiro é de mato, de fogo aceso e de memória viva. Aqui, buscamos valorizar os ofícios tradicionais vinculados à alimentação, como práticas culturais, coletivas e ancestrais. Pois a comida não é só comida. É trabalho feito por muitas mãos, é saúde, nutrição e também festa. Para conversar com a gente sobre isso hoje, recebemos uma convidada muitíssimo especial, Luciete Pancará. Luciete é indígena do povo Pancará da Serra do Arapuá, liderança tradicional e coordenadora geral da educação escolar, membro da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco e do CAI Pernambuco, especialista na temática de cultura e história dos povos indígenas e mestranda da 9ª turma, do MESPT. Seja muito bem-vinda, Luciete. Conta pra gente qual é o tema do programa de hoje. Boa tarde, ouvintes. É um prazer fazer parte desse momento com meus colegas da 9ª turma do MESPT. E vamos iniciar pedindo licença às forças encantadas, aos nossos antepassados. Ai, na rei, na rei, na rei, na roa. Ai, na rei, na rei, na rei. Ai, na rei, na rei. Salve as nossas tradições culturais. E venho falar aqui, como você perguntou, Enia, do pão de catulé. A mistura que dá gosto provar é o pão do catulé Pancará. Sinta o sabor da vida, viva mais e com fé. Você só precisa conhecer as misturas da mandioca e do catulé. Você pode viver 100 anos se quiser. Para isso precisa provar o pão de catulé. Pode ser doce ou salgado. O pão de mandioca com catulé. Põe-se sal ou rapadura, como você quiser. Que incrível, Luciete. E talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, e possam estar se perguntando em casa, no trabalho, onde quer que eles estejam, acompanhando o nosso programa. Afinal, o que é o pão de catulé? Então, o pão de catulé é feito da massa da mandioca, da massa logo quando sai da prensa. E aí peneira-se a massa, e essa massa não deve ter sido retirada a goma, não deve ter sido lavada a goma dessa massa. E aí a gente peneira, a massa ainda fresca, mistura-se com catulé. E tem que ser uma porção bem generosa. O catulé é um fruto do catulezeiro. Tem povos que chamam o aricuri, mas em Pancará a gente o nomeia como catulé. E aí são catulés, cocos pequenos, e aí a gente tem que moer no moinho, porque tem que ser bem fininho para que ele possa se misturar com a massa. E aí a gente vai e coloca num cuscuzeiro. O cuscuzeiro também tem que ser de barro. Então, coloca um pano limpinho no cuscuzeiro, coloca água no cuscuzeiro, coloca o pano e coloca a massa. E tem que dar umas tapinhas, tem que apilar bem direitinho a massa, já misturada com o catulé, com bastante catulé, com rapadura ou com um pouco de sal, e aí cobre o cuscuzeiro e espera-se o pão estar pronto. Também, depois que tira o pão do cuscuzeiro, a gente também ainda faz uns carinhos no pão de catulé para que ele fique mais saboroso. E esse pão de catulé eu só conheço em Pancará. É uma comida tradicional nossa e que é muito nutritiva, muito nutritiva. É um alimento que a gente serve para as crianças, mas, historicamente, o nosso povo se alimentou do pão de catulé. E é também um alimento em que a gente recepciona as pessoas no nosso povo e aí oferta esse alimento que para nós é tradição, é memória dos nossos antepassados, também é memória de gosto e sabor.
é cheiro para a gente. Que delícia! Eu já provei, espero que todos os ouvintes tenham a oportunidade de provar também o pão de catulé. Então, feitas as devidas apresentações, vamos para a nossa rodada de perguntas. Boa tarde, meu povo. Aqui quem vos fala é a aluna Maria Eunice Ayardes Ferri, pertenço ao território quilombola lá de Vila Bela da Santíssima Trindade. Faço parte da 9ª turma, junto com a minha equipe. E hoje não sou quebradeira, mas quebrarei o coco. Vamos lá, Lucilete? A pergunta que eu quero fazer para ti hoje, de que maneira a farinhada se insere na sua vida e na memória coletiva do povo pancará? Então, a farinhada é uma prática dos meus avós, do meu pai. Então, eu sou da aldeia Mingu. Hoje eu moro na aldeia Lages, na Serra do Arapuá, mas eu sou do pé da Serra do Catulé. Então, em toda a aldeia pancará, nós temos uma casa de farinha. E a tradição de cultivar mandioca. A Serra do Arapuá é produtora de mandioca, de sementes que são tradicionais, que são desde os nossos antepassados, e aí a gente ainda tem até hoje. Certo. E aí a gente tem várias roças de mandioca. Em cada aldeia tem as pessoas que têm as suas roças e também tem uma casa de farinha. É referência em toda a aldeia pancará, é a casa de farinha. Então, o meu pai morava na aldeia Mingu, a minha família, e a minha avó morava na aldeia Água Grande. E aí a gente tinha uma casa de farinha entre a aldeia Mingu e a aldeia Água Grande, que era na Chapada. E aí sempre a minha avó fazia a farinhada, e aí a gente, que era filhos dela, a gente ia para a farinhada. E lá a gente se encontrava com nossos primos, com as nossas tias, com toda a família, nessa farinhada da Chapada. E era um momento de comunhão, mas era também um momento de partilha, era um momento de transmissão de conhecimento, mas era um momento de também transmitir afeto e orientação. A farinhada em Pancará, a casa de farinha, representa a coletividade, né? Os ensinamentos dos mais velhos, e ainda hoje a gente cultiva essa tradição por uma necessidade, mas também por uma forma econômica de sobrevivência do nosso povo. Então, nós temos a casa de farinha, mas antes da farinhada há um processo que envolve todos os familiares, também todas as pessoas da nossa aldeia. A farinhada acontece numa família, na casa de farinha, por exemplo, de Olímpio, na casa de farinha de Francisco, mas todos os familiares se apresentam, estão presentes nesse momento, mas também todo mundo da aldeia. E aí a gente partilha a farinha, partilha o beiju, partilha o pão de catulé, a gente partilha a goma, mas também partilha o trabalho. Então, a nossa farinhada ainda é de forma tradicional. A gente ainda tem a farinhada, que é o motor, o forno circular, ainda imprensa, tira a poeira da mandioca ainda através da prensa, e aí a gente ainda peneira ainda na peneira tradicional, então tem todo um processo. Então, os homens tiram a mandioca, plantam a mandioca, né, colhem a mandioca e as traz para a casa de farinha e a gente vai raspar. É um momento coletivo de partilhar também a raspa da mandioca. E aí é colocada no motor para transformar em massa, e aí cada sujeito desse processo faz parte. E as crianças também fazem parte desse processo. Maravilha. As crianças, na casa de farinha também, a gente partilha histórias, partilha relações amorosas, a gente partilha também as brincadeiras, né? Porque os pais, as mães, trazem as crianças para esse momento da casa de farinha, do fazer a casa de farinhada. E aí as crianças também se juntam para brincar. Entendeu? É um momento também de partilhar as brincadeiras, as relações, a comida. E aí a produção da mandioca no meu povo é um alimento, é uma prática tradicional muito presente. Era dos nossos antepassados.
foi da minha avó e do meu avô, do meu pai, e hoje também é nossa. E a gente também, se a gente perguntar, nós temos previsão que isso vai permanecer? Eu acho que vai ser, porque isso é Pancará, isso é Serra do Arapuá. Eu não imagino a Serra do Arapuá, o povo Pancará, sem essa tradição, porque isso também é nossa cultura. É isso aí. Muito obrigada, Luciete. E aí, nisso, sua pergunta me remeteu uma lembrança de muita emoção, me provocou emoção, e eu lembro que nós, crianças, a gente brincava, a gente não cantava o toré na casa de farinha, porque não é o espaço do toré, mas a gente cantava o xém e dançava o xém, a gente cantava o trupé, que é uma dança Pancará, e as meninas mais velhas, as adolescentes, ensinavam a gente, que era mais criança. E aí eu me recordo de um trupé que eu aprendi na casa de farinha da minha avó, Marica. Oi, tirindim, oi, tirindim, oi, tirindim, oi, tirindim, oi, tirindim, oi, tirindim, o caboclo da Jurema, Pancará, o caboclo da Jurema, Pancará, oi, tirindim, oi, tirindim, oi, Muito obrigada, Luciete. Que a memória continue sempre ativa e sempre viva no seu território. Agora com a minha companheira, Kátia Santos. Boa tarde, Luciete, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sou Kátia Santos, sou extrativista da Reserva Extrativista Chico Mendes, que fica no estado do Acre. E eu fiquei muito emocionada, assim, te ouvindo, e relembrei, assim, das histórias que os mais velhos do meu território contavam, né? Que a fariada é esse momento, né, de integração dentro do território, esse momento de festa. E eu me lembro, assim, também falando do papel da juventude nesse processo, né? De que a juventude não quer mais participar, não quer saber, né, das tradições. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que a juventude participa desse processo, né? Se eles se interessam, se eles participam, qual o papel que eles desempenham nesse processo. Eu também queria que tu trouxesse um pouquinho da festividade que é depois, né? Da farinhada, como é que vocês comemoram, se tem festa, alguma tradição nesse sentido. Então, a farinhada a gente sempre é num período do ano, né? E aí a gente arranca a mandioca, mas na lua nova, né? E aí todo o cenário natural nos ajuda a estar nesse momento com uma lua clara, com todo um cenário, com todo um ambiente que é propício para a farinhada. E aí é a família que está na farinhada, são os vizinhos que estão na farinhada, também os adolescentes e as crianças. E a gente é um momento em que, no nosso povo, a gente ainda não percebeu os jovens não quererem estar nesse local, porque no momento da farinhada é um momento de festa da aldeia e todo mundo gosta de festa, todo mundo quer estar naquele momento de estar festejando. E aí os jovens fazem parte, e fazem parte também do trabalho, da produção, da farinhada, ajuda os pais desde a plantação, mas também no momento de tirar a mandioca, né, a raiz da mandioca, e levar para casa de farinha. Os jovens também ajudam a raspar, principalmente nós, meninas, era assim comigo e também ainda hoje é. E a gente também ajuda a fazer a goma. Uma coisa que a gente sempre tem todo o interesse, nós, meninas, na época que eu era moça, era a gente ajudar a lavar a goma para a gente poder ter aquela goma que era nossa, para a gente comprar o material escolar, para a gente ter também uma forma de ganhar um dinheirinho, as mulheres. E é um momento que a gente sempre mata um bode.
a gente sempre mata uma galinha, a gente sempre faz um mangunzá, porque para que a gente tenha assim um alimento que possa compartilhar com um número grande de pessoas. Então, é uma festa de alimentos, é uma festa também de partilhar o que a gente faz na farinhada, como o beiju, né, a goma, a farinha, mas também é um momento da gente também, às vezes, até dançar. Entendeu? De dançar um forró, de dançar o trupé, o xen. Então, é um momento festivo. E os jovens gostam desses espaços de alegria. Eu espero que, como eu, assim, que em cada jovem Pancará tenha, que permaneça em cada jovem essa vontade de sentir esse cheiro do forno, esse cheiro da farinha sendo torrada, o cheiro do beiju, que a gente, por onde a gente vai, a gente sempre lembra. Eu quero que os jovens não só queiram sentir isso e viver isso, mas que possam continuar nessa tradição de plantar mandioca, de ver qual é a melhor maniva, de poder perpetuar essa prática, porque isso nos representa, isso é muito dos índios da Serra do Arapuá, essa tradição da mandioca. E eu acredito, por todos os debates, todos os projetos que a gente fez nas nossas escolas sobre a farinhada, para que eles pudessem trazer o contexto da Casa de Farinha, trazer em todas as áreas do conhecimento como é esse espaço da Casa de Farinha, eles representam muito bem, eles apresentam com muito carinho, com muito, digamos, respeito a essa tradição, e fica bem claro que o meu sentimento, né, essa memória afetiva que eu tenho, eles também cultivam, né? Eles falam do vô deles, meu vô disse assim, meu vô faz assim. Então, eu acho que isso vai continuar, os jovens vão continuar fazendo, porque a gente vê isso não somente na farinhada, na produção da farinha, na plantação da mandioca, em toda essa tradição nossa, mas na relação da partilha. É isso de Pancará. Todo mundo que conhece Pancará sabe, nós gostamos de partilhar, nós gostamos de fazer as coisas tudo junto. E uma coisa que a gente percebe que também os jovens, eles estão com essa consciência de que, para que a gente continue fortalecendo a nossa identidade, para que a gente continue valorizando os nossos saberes e orgulhando os nossos pais, a gente precisa também, né, continuar o que eles nos ensinaram. E aí a farinhada, como o toré, eles gostam de fazer e eles participam. E eu tenho muita esperança e muita segurança de que vai ser uma tradição que não vai ser apagada da nossa memória nem das nossas atividades culturais. Que lindo, Luciete. E que mensagem importante também para a juventude, não somente do teu território, né, mas para todas as juventudes. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu me chamo Laelso, sou quilombola, da comunidade Quilombola Baião, município lá de Almas, estado de Tocantins. Luciete, é um prazer, né, a gente estar aqui, no turno do MESFT. E a minha pergunta é, na escola, enquanto professora do povo indígena Pancará, queria que você falasse como que os produtos derivados da mandioca, como a farinha, o beiju, a macaxeira, estão sendo inseridos na merenda escolar. E quais os principais desafios que vocês têm enfrentado para garantir que esses alimentos façam parte da alimentação escolar dos alunos e que também valoriza, né, a cultura indígena, que valoriza os alimentos indígenas. Uma pergunta muito pertinente. Eu sou educadora do meu povo, liderança, muito preocupada com essas questões de aquisição dos alimentos tradicionais do nosso povo na alimentação escolar, e também faço parte do CAI-PR, né, do Conselho de Alimentação Escolar de Pernambuco. E é uma coisa que para a gente é crucial. É um desafio para nós indígenas, para nós lideranças, é que os nossos alimentos, que são livres de agrotóxicos, que são alimentos que são nutritivos, que são da nossa cultura, possa estar na alimentação escolar. Mas há uma burocracia do sistema que nos impede a participar
de pregões, de licitações, e no nosso povo a gente também não tem cooperativa. É muita exigência do sistema, e eu faço parte desse sistema que coloca empecilhos em todas as situações. Então, a gente precisava ter cooperativa, a gente precisava produzir, segundo o Estado, né? A gente precisava produzir em grande escala, para que a gente pudesse ofertar, e não poderia ser só para as nossas escolas. Isso é uma desculpa, a gente considera, mas isso é o que nos dizem, né? Que a gente precisa produzir em grande escala para poder ofertar para as demais escolas do Estado. E aí a gente vem lutando, isso é uma luta nossa, para que a gente possa garantir a nossa macaxeira, porque a gente não produz só a mandioca, mas a macaxeira, que é de qualidade, para que a gente possa estar garantindo também, para que a gente possa estar fornecendo para as escolas a nossa macaxeira, porque para nós é revoltante, às vezes a gente recebe de outras regiões, fornecida pelo Estado, quando chega na nossa aldeia, a macaxeira já vem estragada, e a gente tem de qualidade no nosso povo. Com a macaxeira, a gente faz bolo, e é o bolo delicioso, né? Com a mandioca, a gente faz o pão de catolé. E mesmo o Estado provando o nosso pão de catolé e perguntando para a gente, vocês fornecem à escola, não nos dá essa abertura de poder estar servindo, né? Fornecendo os nossos alimentos para as nossas escolas. Eu acho que é um desafio, mas nos coloca também numa posição de lutar para que possa a gente ter essa oportunidade, ou a partir de orientações a gente possa se preparar para que os nossos alimentos, que são limpos, que são saborosos, possam estar também na nossa alimentação escolar. Maravilha, Luciete, né? Essa conversa com você nos permitiu entender um pouco mais de como funciona a vida, a comida, né, as relações para o povo Pancará. Espero que a luta, né, pela inserção dos alimentos saudáveis, produzidos pelo próprio povo nas escolas, né, seja conquistada em breve, né, que seja frutífera. Esse foi mais um episódio, né, o primeiro de muitos, a gente espera, da Farinhada Cultural. Então, antes da gente encerrar efetivamente, né, se é Farinhada Cultural, tem que ter música. Encerramos por aqui o primeiro Farinhada Cultural. Seguimos com a programação da Rádio Nacional dos Povos. Uma casa de farinha, bem maneira.